Momentos que Deus separa o culto só pra gente. Boa noite, família Esperança. Graça e paz de Jesus, amém? Hoje eu peço perdão pela minha voz. Vamos ver se eu consigo ir até o final com ela. Não seremos abalados, é isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, Deus tem algo novo para nós. Esse movimento que nós estamos fazendo de confiar em Deus, de orar, de jejuar. Falando nisso, quarta-feira tem jejum. Se preparem para o jejum. Comunidade, em união, no propósito. O que nós temos que ter em mente é Ele vai fazer o que Ele quer, não o que nós queremos. Nós vamos trazendo alternativas, mas Deus vai nos mostrar o que fazer. Amém? Amém. Queridos, hoje eu quero trabalhar um tópico muito pertinente à vida cristã. A tentação. A tentação na Bíblia, ela em grego, ela tem o entendimento de prova. Você é provado, tanto por Deus quanto por Satanás. É a mesma palavra. No Novo Testamento, onde ela é amplamente usada, a palavra tentação, ela serve tanto quando Satanás quer te tentar, e quando Deus quer te provar. Porque Deus a ninguém tenta, Ele prova. Nós somos tentados, queridos, pelas nossas paixões. Pode acender aqui, fazendo favor. Obrigado, Renato. Renato é um diácono maravilhoso. Palmas para o Renato. Quando eu penso que não vem, vem. Porque o Renato está sempre atento. Renato é o cara. Deus a ninguém tenta. Nós somos tentados pelas nossas próprias paixões. Você é tentado onde você tem fome. Jesus, ele foi tentado no deserto. Satanás foi. O que Satanás falou para ele? Transforma essas pedras em pão. 40 dias sem comer. Jesus estava com fome. Jesus estava com fome. Ele foi tentado onde tem fome. Mas essa tentação não iniciou no Novo Testamento. Ela teve um início num lugar muito bonito, no Éden. Ela começa ali, ela tem sua origem no Jardim do Éden, no paraíso. O homem e a mulher viviam em perfeita comunhão com Deus. Deus visitava Adão no final de tarde. Não havia morte, não havia dor, não havia medo, não havia pecado. Mas a serpente astuta se manifestou no corpo o diabo se manifestou no corpo da serpente, e ela diz para Eva: é assim que Deus disse? Se você comer, você vai morrer? Aí começa o pensamento. Tentação não é um acidente. Ela não acontece por acaso. Tentação é algo que vem sendo alimentado. Mas é um encantamento. Já viram o encanto da serpente? Onde aquele flautista fica, a serpente vem para cá, vem para lá, vem para cá. A tentação é mais ou menos assim. Você fica acompanhando aquela flauta. Sabia que a serpente, o que encanta a serpente não é o som, porque as cobras, elas são quase surdas. Elas acompanham o movimento. Elas são ali ludibriadas, elas são encantadas pelo movimento. E a tentação é um encantamento. Tem homens e mulheres que perdem a cabeça quando são tentados, ficam cegos, lançam dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre a bondade de Deus. Tentação, ela surge no nosso pensamento
É igual um passarinho, queridos. O passarinho vem, ele pega um galinho, ele coloca aqui na tua cabeça. Ele vem outro, pega um galinho. Se você deixar esse passarinho, um pardalzinho, né, um canarinho, o Paulo entende de passarinho, né? Ele vai trazer os galinhos e vai formar um ninho na tua cabeça. Você vai deixar? Não, você vai tirar aquele ninho. Você vai tirar aqueles gravetinhos. A tentação é assim. Se você permitir que ela fique entrando, ela vai gerar alguma coisa. A tentação, ela pode fazer com que você ceda aos desejos carnais. Adão e Eva, eles quebraram a comunhão perfeita que eles tinham com Deus, com o Criador. E com o pecado veio a morte, veio as doenças, veio a violência, veio tudo que a gente conhece. Porque começou no âmbito da tentação. No âmbito da tentação. No âmbito da prova, da provação. Essa foi e é a principal estratégia do inimigo para você cair. A tentação. Lembre, guarde essa frase. Você só é tentado onde você tem fome. Onde você é fraco. Com certeza, você sabe a sua fraqueza. Deus sabe a tua fraqueza. Talvez seu cônjuge não saiba. Seus filhos não saibam a sua fraqueza. Mas eu tenho certeza que você sabe onde você é fraco. No deserto, após 40 dias de jejum, o diabo tentou dizendo, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Jesus podia fazer aquela pedra se transformar em pão? Claro que podia. Ele fez a água se transformar em vinho? Claro que podia. Claro. Jesus, no entanto, respondeu com a palavra de Deus. Por isso que é importante o crente decorar versículos. Eu e o Gilmar estamos... Cadê o Gilmar? A gente está num curso. O André também. Que horas que é o curso de vocês? 4 da manhã? Ah, mudou, né? Era às 4, né? O meu é às 4. O meu é às 4 da manhã. Mas nós estamos no mesmo curso para discipular os homens dessa igreja. Amém? Amém. Quando falaram de discipulado hoje, eu não quis responder porque era um momento que a discussão era outra. Mas eu tenho gente trabalhando para a gente discipular os homens dessa igreja. O nome é guerreiros. Cada homem um guerreiro. Olha o nome. Para cada homem ser um guerreiro. Quando a tentação vier, sabe qual é a arma do homem? Do homem crente? Palavra. O que a gente faz lá, Gilmar? O que nós fazemos lá? Cada livro... Não, mas a chave. Versículo bíblico. Decorar versículo. Porque quando vier a tentação, você está com o versículo na ponta da língua. Foi o que Jesus fez. Ele usou Deuteronômio 8:3. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus está aqui, queridos. Está aqui. Como que você tem manuseado isso aqui? Essa aqui é a tua espada. Essa aqui é a tua principal arma de luta. E você tem um escudo da fé, capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade e calçado com o evangelho da paz. Essa é a tua arma, essa é a tua armadura em Efésios 6. Já falei aqui uma frase que muitos acham forte. Tem crente fazendo striptease da armadura de Deus. Joga o capacete, joga o cinto, joga a couraça, joga o sapato do evangelho, joga a espada de lado. Está desarmado para enfrentar as ciladas do inimigo. O inimigo é astuto, ele vai te tentar onde você tem fome. E se você não estiver preparado, você vai cair em tentação. Você pode arrebentar com a tua família. Você pode arrebentar com os seus negócios.
Você pode arrebentar com a sua vida por querer um tempo de prazer. Porque a tentação nada mais é do que prazer. Vocês não pensem que o pecado não dá prazer. O pecado é bom. Por isso que a gente é tentado. O pecado dá prazer. Não tem ninguém que me fala que pecou e não gostou. Você pode se arrepender, mas o pecado momentaneamente dá prazer. Concorda comigo? Dá prazer, queridos. E se você estiver desprovido das armaduras que Deus te dá para você lutar, você vai ceder à tentação. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Essa resposta nos ensina o princípio crucial para enfrentar a tentação. Sejam elas físicas, sejam elas emocionais. O deserto é o palco perfeito, queridos, para o inimigo nos oferecer uma solução falsa, mentirosa, que você acha que você necessita, mas você não necessita. Mas ele vai mentir para você acreditar que você necessita daquilo. A estratégia do pecado e os seus enganos. Primeiro tópico. Isso foi só a introdução, tá, meus irmãos? Tentação opera como encantamento, como eu falei para vocês. Uma sedução. Você fica seduzido. Né? Você fica cego. Não percebe o que está acontecendo. Mexe com os nossos desejos primitivos. O homem vira um bicho. A mulher vira um bicho. Mexe com os instintos primitivos. É isso que a tentação mexe. Você vira um bicho. Só aquilo importa. Nada mais importa. Libera aquela fera que está dentro de você. Que ela vai virar um pecado grandioso. A fera está pronta para abocanhar. Engolir você. É assim que a tentação é. É assim que o inimigo age. É importante reconhecer que a tentação se manifesta de diferentes formas. Primeiro, a tentação aconteceu no Éden. Veio pelo ouvido. A serpente falou com quem? Com o homem ou com a mulher? Hã? Não escutei, mulherada. Com a mulher. Obrigado, Dani. Isso mesmo. Por que, Dani? Porque as mulheres são atraídas pelo aquilo que ouvem. Aquilo que ouvem. Depende de como fala para uma mulher, ela fica seduzida. De como conta alguma coisa para uma mulher, ela se seduz pelo aquilo que ouve. E o homem pelo aquilo que vê. Se ele vê um carro, mulher não liga muito para carro, mas homem liga para carro. Liga para carro. Homem liga para vestimenta. Me perguntaram no Instagram, vocês sabem que eu sou blogueiro agora, né? Me sigam no meu Instagram. Estou famoso. Perguntaram sobre vestimentas. Ter prudência. Tem momentos e momentos. Porque o homem é seduzido pelo aquilo que vê. Por isso que Satanás, ele fala com Eva. Eva deu ouvidos à serpente. Já no caso de Davi, qual foi a tentação de Davi? Quando ele sobe lá no terraço, ele olha para baixo, o que ele vê? Betseba, será que era feia? Claro que não. Tomando um banho. O que ele vê? Ele vê tentação. E a tentação dele, olha o que a tentação dele faz. Ele tinha que ir para a guerra, ele não foi para a guerra. Naquela época, o rei tinha que estar na guerra. Não vou mais. Olha lá, caraminhola. Aquele pardalzinho colocando o galho ali para fazer o ninho. Manda matar o marido da mulher, o capitão do BOPE, Urias. Era o cara do exército. Engravida. Betseba engravida. Natã chama a atenção do rei. Chamar a atenção do rei tem que ter peito. Não pode virar, Tem que ser muito ousado por Deus. Olha só a consequência do pecado.
Mas Deus é misericordioso. Pecado é saboroso, queridos. Tentação é como uma propaganda. Mais velhos vão lembrar. Leite condensado, caramelizado. Delicioso. Compre batom. Compre batom. Já ouviram essa? Essa aí fala, compra batom. Essa é. McDonald's, como que era do McDonald's? 2 hambúrgueres, alface. Entra na cabeça e não sai mais. Vocês nunca mais esqueceram isso. Nunca mais. Isso é tentação. Isso é a tentação. Fake news. A tentação fake news transforma a verdade em mentira. Tentação é isso, queridos. É uma fake news espiritual que nos vende uma ideia de que o pecado é atraente. Mas de atraente ele não tem nada, ele é venenoso, ele não tem escrúpulos. Matar, roubar e destruir. É isso que vai acontecer se você der vazão à tentação. Ele nos seduz com meias verdades, nos levando a fazer acordos desiguais, como um jugo desigual. Negócios com pessoas que não são da nossa mesma fé, é complicado. Sociedade, você está seduzido. Casamentos com jugo desiguais, pode ser que dê certo, pode. Deus, ele é provedor, Ele cuida, mas você vai sofrer até lá. A palavra nos adverte, 2 Coríntios 6, 14, 15, diz o seguinte: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. O problema, queridos, ao contrário do que promete, a tentação gera dor e morte. É isso que a tentação vai gerar na sua vida. Dor e morte. A Bíblia é clara em Tiago 1, 14, 15. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça. Você é tentado pelaquilo que você cobiça, que atrai e o seduz. Em seguida, a cobiça, tendo concebido, dá a luz ao pecado. Olha como o Tiago escreve, o irmão de Jesus escreve, o Tiago, irmão de Jesus, ele escreve, ele diz que o pecado, que a tentação, ela engravida, ela gera, engravida o pecado, dá a luz ao pecado. E uma vez consumado, gera morte. É isso que a tentação faz na vida do crente. Na vida do crente não, na vida de qualquer um. Tentação é como uma gestação. E o fruto dela, que é gerado, é a morte. Morte. Ela é como a luz que atrai um mosquito. Já viram essas... Agora você compra na Shopee, compra essas luminárias, quando o mosquitinho chega perto, ele morre, ele encosta. É assim, nós somos atraídos por aquela luz, nós somos tentados por aquilo, quando a gente chega perto, igual um mosquitinho, morre. Morremos. Morremos. É uma atração fatal. É isso que a tentação gera em nós. Abra a Bíblia de vocês, queridos, agora nós vamos para o texto bíblico. 1 Coríntios 10. Hoje eu vou ler na versão NVI. A partir do verso 5. O que Paulo diz? Ser projetado. Queridos, eu peço de coração, vocês comecem a trazer Bíblia física. Trago. Melhor. Jovens, a partir de semana que vem, não entra sem Bíblia. Fica lá fora. Cadê os jovens? Estão com Bíblia aí, jovens? Olha lá, ó. Olha o exemplo da galera ali. Verso 5. Vamos ler aqui. Contudo,
Deus não se agradou da maioria deles. Está falando do povo de Israel no deserto. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más. Cobiça é uma tentação. Como eles fizeram. Não sejam idólatras, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratique imoralidade, como alguns deles fizeram. E num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. E foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, ou não murmurem, algumas versões. E eles foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme ou estar em pé, como algumas versões, cuide-se para que não caia. Não sobreveio vocês tentação, prova, teste, que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará escape, para que possam suportar. Amém? Senhor, Tua palavra foi lida, Deus. Fala conosco, continua falando conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o versículo 5, contudo, Deus não se agrada da maioria deles. Povo do deserto. Esse versículo estabelece um tom. Paulo contrasta os privilégios que Israel tinha. Israel é um povo sacerdote, um povo santo, um povo separado. Mas um povo que pecava contra Deus. Um povo que murmurava. Um povo que Deus, ele tinha fome, Deus mandava maná. Estavam querendo carne, Deus mandava carne. Estavam querendo água, Deus mandava água. Como o pastor Valdecir, hoje até parecia que ele sabia a minha mensagem hoje. Quantos que entraram daquela geração na Terra Prometida? 2. Josué e Caleb, 2. Foram fiéis até o final. Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja rica, uma igreja que era soberba. Por isso que ele escreve, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eles se achavam espirituais demais. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Vocês viram o caso desse pastor, que era um pastor duro, meus irmãos. Eu vi algumas partes da pregação desse pastor, que apareceu no jornal, de peruca e de calcinha. Vocês viram isso, não viram? Não sei se vocês viram. Mas era um pastor duro. Se você errar, Deus vai cobrar. Se você errar, Deus vai agir. Mas é fácil ser duro com os outros, escondendo a severidade dele mesmo. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Meus irmãos, o pecado é gostoso. Eu lembro quando eu tinha 18, 19 anos, eu e meu irmão, a gente ia na biqueira, a gente ia com dor de barriga na biqueira. De vontade de usar droga. A gente pegava a droga e saía pulando igual o Bambi, sabe o filme Bambi? Sabe Bambi? Ou não sabe o que é Bambi? Hã? É aquele cervo pulando de alegria. A gente com a droga na mão pulando de alegria. A droga é maravilhosa. Te causa êxtase em 5 segundos.
5 segundos de prazer, menos de 5 minutos, você quer de novo. Eu lembro que eu e ele, a gente voltava correndo para usar. Eu e meu irmão. Tentação, prazer imediato. Já estou há quase 20 anos sem usar crack, meus irmãos. Quase 20 anos, glória a Deus por isso. Mas aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Eu não posso ter soberba espiritual. Eu não posso achar que eu sou melhor que os outros. Porque eu não sou. Eu não sou. Fulano caiu, fulano, e a gente dá risada, a gente posta. Vocês estão vendo os vídeos que estão zombando desse pastor? Só zombaria, denigrindo o evangelho. Mas você orou por esse pastor? Por essa pessoa que caiu? Quando cai um irmão na igreja, você ora ou você aponta o dedo julgando, criticando? Porque você pode ser o próximo. Talvez você esteja caído, mas a sua carapaça não mostra para ninguém. Você pode estar caído hoje, mas sua redoma, onde você se esconde, eu não sei como você é em casa, eu não sei o que você acessa, eu não sei o que você faz quando ninguém está vendo. Você pode estar caído hoje. Paulo estava escrevendo para uma igreja soberba espiritualmente. E tome cuidado, meus irmãos. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E ele diz no verso 6, essas coisas ocorreram lá com o sacerdócio santo, com o povo escolhido por Deus, para ser uma nação santa. Uma nação sacerdote. Essas coisas aconteceram para você não se achar melhor do que eles, porque eles foram escolhidos por Deus. Inicialmente, eles são Israel de Deus. O povo que Deus caminhava no meio deles. Tinha o tabernáculo. Deus movia pela nuvem. De dia e de noite o fogo. Vocês imaginam aquele fogo redemoinho de fogo conduzindo o povo? E quando vai para o Monte Sinai, meus irmãos? Quando vai para o Monte Sinai, fogo, trovão, Deus falando direto com Moisés, manifestação de Deus, povo escolhido de Deus. 23 mil morrem de uma vez só. Outros morreram por serpentes. Povo murmurador, pecaminoso, nada diferente de mim e de você. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia, porque você vai ser tentado onde você tem fome. Qual é a sua fome hoje? Onde você sabe que se vacilar você cai de joelhos, mas não para orar a Deus, mas por amor, por paixão ao pecado. O pecado é gostoso. O pecado, eu gosto de comparar, você está morrendo de fome, você chega na casa de alguém e aquela picanha na brasa, aquele cheirinho entrando no teu nariz, é assim o pecado é. É assim. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. E no verso 6 ele diz, estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, porque eles cobiçaram coisas más. Deus falou, não misturem com outros povos. O que os homens faziam? Eles viam as mulheres dos outros povos lindas, se misturavam. E quando você dorme com alguém, você dorme com o Deus daquela pessoa. Você dorme com os deuses daquela pessoa. Parem por mim, estou ficando sem voz. Não cobicem coisas más. O pecado pode ser evitado. No verso 7, não sejam idólatras. Não façam de outras coisas o Deus de vocês. Porque quando você é tentado, aquilo que você está dando vazão para ser tentado, começa a ser seu Deus. Você não enxerga mais nada. Começa a ser o seu Deus. Eu não sei, mas tem
Algumas pessoas que tem um meme que fala assim, vamos gastar, fofinho. Tem gente que é assim, vamos gastar, bola de neve, tentado pela compra. Tem gente que tem, queridos, coisas que nunca usou ainda. Eu confesso, tem um livro que eu não abri ainda. Comprei o livro e não abri ainda. Fala, Deus! Fala, Deus! Fala, Deus! Tem livro, mas aí chega a Fran lá com o livro. Pega um livro lá. Posso dar de presente? Ele falou, mas eu comprei esse livro, não li ainda. Se eu não der, ela vai lá e comprar o presente. Não, pode dar de presente. Deus me incomodar para ler, eu vou ler. Vou comprar e vou ler de novo. Não sejam idólatras como algum deles foram, conforme está escrito. O povo assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Moisés desce com as tábuas da lei. Aí ele escuta um alarido de festa. Daí Josué fala para ele, eles devem estar sendo atacados. Moisés, macaco velho, fala, isso aí não é barulho de guerra não, isso é barulho de festa. Chega lá o povo adorando o bezerro de ouro, se entregando à prostituição, porque ele estava acostumado com aquilo no Egito. Prostituição cultural, eles estavam acostumados com aquilo. Eles se entregam à tentação, às paixões, aos prazeres. Paulo está escrevendo para essa igreja, soberba espiritual, idolatria. Não é só amuleto não, queridos. São atitudes, autossuficiência, libertinagem. A idolatria é um risco real, que a cidade era cheia de templos pagãos, Coríntios, ela tinha influência grega. Paulo adverte aquele povo para não participar daqueles rituais com outros deuses. Verso 8, não pratiquemos imoralidade como algum deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Misturou o povo, Deus matou. Ai, que Deus cruel. Não era para misturar. Não era para contaminar o povo escolhido por ele, não era. É igual quando Esdras fala para o povo voltar, eles estavam no cativeiro, eles casaram, tiveram filhos. Deus fala para Esdras assim, ó, olha, quem vai vir vai ter que separar. Se você casou com uma mulher persa, você tem que deixar ela lá. Se tem um filho, você tem que deixar ela lá. Nós somos um povo separado. Ah, mas que cruel. Ah, eles constituíram família. Ah, o Velho Testamento é sanguinário. O Velho Testamento... Não, irmãos. Deus é um Deus justo e claro. Ele ensina o que é para fazer. E a gente, desobediente, desobedece. Imagine constituir família. Meu filho e a minha esposa vão ficar para lá. Porque Deus falou para não fazer. Eu fiz. Ai, que cruel. Quando você casa, você mistura sangue, pacto de sangue, você casa com os deuses daquela pessoa. Imoralidades. Mulheres moabitas, eles fizeram imoralidades, adorou seus deuses, a punição foi severa. 23 mortes em um único dia. Que Deus sanguinário que a gente serve. Que Deus cruel. Muitos vão dizer isso, mas não entendem o significado espiritual. Nós estamos falando do mundo espiritual, queridos. O mundo espiritual não é brincadeira. O mundo espiritual te conhece. Você tem fama espiritual. Não se contamine. Verso 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos. Eles duvidaram de Deus. Ah, é melhor deixar a gente morrer no Egito. Lá tinha comida, lá tinha cemitério. O deserto foi o maior cemitério a céu aberto que já existiu.
Cerca de 2 a 3 milhões de pessoas morreram no deserto porque não entraram na terra prometida. Aquela geração não entrou porque se corrompeu. Qual é o legado que nós vamos deixar para a geração, para os nossos filhos, se os nossos filhos nos vêm nos corrompendo? Criança aprende vendo, meus irmãos. Não aprende ouvindo. Eles me veem sem cinto, eles vão usar cinto. O que eu estou vendo na TV, eles vão querer ver também. Criança aprende imitando. Qual o legado que a gente vai deixar? Era um povo murmurador, reclamão. Reclamação gera tentação, reclamação gera comparação. Cuidado com a murmuração. Você começa a se comparar com outros lugares, outras coisas, outras situações. Oh, ele tem, eu não tenho. Olha o que está acontecendo aqui, não está acontecendo. Deus tem um propósito para cada lugar. Qual que é a sua forma de desafiar a autoridade de Deus? Uma pergunta para você refletir. Qual é? Verso 10. E não murmurem como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo anjo da morte. Foram punidos por pragas. A lição é que a insatisfação e a reclamação têm consequências mortais. Pode não ser a morte física, mas a morte espiritual, queridos. Se você andar perto de alguém que só murmura, meus irmãos, você adoece. Parece que aquilo vem para você. Evite isso. Quem que eu... Estou vendo os jovens olhando aí para alguém aí. Estão se movimentando os jovens lá. Parem de murmurar, meus irmãos. Parem de murmurar. Murmuração gera tentação. Tentação gera um filho. E o filho é pecado. Verso 11. Essas coisas aconteceram. E eles, como exemplo, e elas, como exemplo, foram escritas como advertência para nós. Advertência. Deus está nos advertindo. Deus está advertindo o seu povo. Para que os crentes vivam nos últimos tempos, nessa era, blindados contra o pecado. Blindados contra o pecado. O pecado que eu estou falando não é, eu pequei. Eu caí. É a iniquidade. A iniquidade é você escolher deliberadamente, quase engasguei, pecar. Hoje eu acordei e vou pecar. Isso é iniquidade. Porque pecar, você está pecando desde a hora que você acordou. Sabe, tem pecado inconsciente. Mas tem aquele que você escolhe pecar. Aquele que você escolhe viver no pecado. Isso é iniquidade. É aquela velha casca de banana que eu falo. Verso 12. Assim, se você pensa que está em pé, tome cuidado para que não caia. Cuidado com sua arrogância, meu irmão. Cuidado com sua autoconfiança. Ela pode ser a sua derrota. Não se ache melhor que ninguém. Não se ache melhor que ninguém. Quando o irmão cair, ore pelo irmão. Quando a irmã cair, ore pela irmã. Você pode ser o próximo. Chega de igreja legalista. Chega. Quando um cair, o outro estende a mão para tirar do lamaçal. Estamos juntos. Uma família juntos. Estou orando por você. Quero caminhar com você. Porque você pode ser o próximo. E alguém vai fazer isso para você. Estender a mão para tirar do lamaçal do pecado. Que está até o pescoço do pecado. Mas a sua carapaça não permite ninguém ver. Tome cuidado. Aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Aquele que está em pé. O apóstolo Paulo foi esbofeteado. Tinha um espinho na carne. Você não sabe qual era o espinho. Na Record está dizendo que era mulher, né? Na novela da Record. Quem está assistindo?
Só eu que estou assistindo? Não, eu não estou assistindo ainda, não. Tem uns irmãos assistindo. E eles me falaram, pastor, qual que era o espinho na carne de Paulo? Não sei. Não sei. Não posso afirmar nada. Alguns dizem que era uma enfermidade, que era cegueira. Ele chegava muito mal. Não sei. Mas o fato é que ele foi esbofeteado. Ele pediu cura. Ele pediu que Deus o ajudasse. Não pediu cura, não. Eu estou errado. Ele pediu que Deus o ajudasse. Mas Deus responde. O que ele responde? A minha graça te basta. Verso 13, para a gente finalizar. Pode projetar o verso 13 aqui, minha irmã, minha filha. Verso 13, quero que a igreja inteira leia esse verso. Versão NVI. Primeira Coríntios. Isso aí você vai levar para a tua vida, tá? Primeiro Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13. Versão NVI. Tá lá? O 3, hein? Vamos ficar em pé? Fica em pé. Aqui só está um pedaço, né? Ou está inteiro? Está inteiro, tá? 1, 2, 3. Não sobreveio. Amém. É a continuação, vamos lá. Antes. Amém. Pode sentar. Não sobreveio tentação a vocês que não foi comum a qualquer outro homem ou mulher. Entenda, homem, humanidade. O que vocês estão sendo tentados já aconteceu com os outros. Já aconteceu. Isso não é só com você. Qualquer tipo de tentação já aconteceu com outras pessoas no passado. É comum. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, provados, testados. Essa é a palavra em grego. Além do que podem suportar. Se vocês são tentados, vocês podem suportar. Vocês podem suportar. É mortificar a carne. Vocês podem vencer a tentação. Porque quando só fica no âmbito da mente, é uma coisa. Tem consequência? Tem. Porque Jesus, ele vai além. Ele diz, se você olhar e cobiçar uma mulher, você já adulterou. Já eras. Está sendo tentado. Mas se você praticar, consumar o ato, a consequência é outra. Mas você pode vencer. Você pode vencer. Nós podemos vencer. Ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, o que ele está falando? Quando. Não é esse. É quando. Ou seja, você vai ser tentado. Você vai ser. Uma hora você vai ser testado, aprovado. Você vai ser. Aprovado não. Colocado em prova. Mas vai ser provado em nome de Jesus. Aprovado em nome de Jesus. Tá? Mas quando você for tentado, Ele lhes providenciará um escape. Ele vai te dar um escape para que o possam suportar. Suportar o quê? A tentação. A tentação tem como suportar, tem como vencer. Tem, meus irmãos. Tem. Ele te dá o escape. Ora. Põe o joelho no chão. Ora, queridos.
Quando for tentado, você vai ser tentado. Uma hora você vai ser tentado. Para a gente finalizar, princípios da vitória. Você quer vencer? Você quer vitória? Amém, eu também quero, queridos. João 17:17. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. Você quer vencer? Versículo na ponta da língua. Bíblia na ponta da língua. Santificai-vos na verdade. A tua palavra é a verdade. 1. Vigie e ore. Quer vencer? 1. Vigia e ora. O diabo, vosso adversário, está ao derredor, buscando quem ele possa tragar. Tragar e engolir. Você está vacilando, ele vai engolir. E vai limpar com palitinho de dente, assim, ó. Vai te engolir. Vigia e ora. Vigiai e orai, Mateus 26:41. Para que não entreis em tentação, ou não caia em tentação. Vigiai e orai. O que é um vigia? As torres das cidades tinham vigia. Se aquele vigia dormir, qualquer um pode invadir. Vigiai e orai. Não durma no ponto. 2. Submeta-se à vontade de Deus. Quer vencer? Se submeta à vontade de Deus. Deus tem a vontade boa, perfeita e agradável para você. Se submeta a Ele. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. O que está falando? O diabo vai fugir de você. O diabo vai fugir de você. Mas você tem que o quê? Sujeitai-vos a Deus. Sujeite-se a Deus. Tem gente que só fala resista o diabo. Não tem como resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Não tem. Não tem. E o diabo vai fugir de você, Luiz. Vai fugir de você, Dani. Vocês. Do casal. Sujeitai-vos a Deus. Resista. Se oponha. O diabo vai te apresentar. Ele vai te apresentar onde você tem fome. Ele vem com uma bandeja na mão. Sirva-se. Sirva-se aqui, quentinho, fresquinho. Se você não estiver sujeito a Deus, você vai pegar e vai degustar. 3. Busque a pureza. Desenvolva um desejo de não se contaminar. Não se contaminar, meus irmãos. Pureza nos faz vigiar, sermos separados para um propósito. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Sabe quem disse essa frase? Jesus Cristo. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24:28. Onde está fedido, vai ter a carniça, está ali. Os abutres estão ali. Pureza, não se contamine. Tente, queridos, lidar com os seus pensamentos de uma forma a entregá-los a Deus. A tentação é real, não é fake news não, a tentação é real. Mas o nosso Deus é maior. Nós podemos vencer. Com a palavra de Deus, nós podemos vencer. Sujeite-se a Deus. Resista o diabo. Ele fugirá de vós. Seja submisso a Deus. Essa palavra que Deus deu para essa noite. Amém? Você vai vencer a tentação. Nós vamos vencer a tentação. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus,
Pai, obrigado por essa palavra que falou fortemente ao meu coração. Obrigado porque o Senhor ministrou no meu coração, Deus. Eu tenho certeza que o Senhor falou com a sua igreja hoje, Pai.